Senhoras e senhores, cobriu de lona é circo, descobriu é pulando a cerca. Fala, 1, 2, 3, Pedrinho! pulando a cerca com vocês. Fala, Pedrinho! O maior apresentador do mundo. Hoje, dia 22 de julho de 2016, o inusitado programa Pulando a Cerca. E por que pulando a cerca? Pular a cerca por cima, pelo meio, por baixo, porque o outro lado não tem sacanagem, tem corrupção. Não tem corrupção. Olha só, não tem corrupção. Tem saúde, educação e justiça. Hoje, dia 22 de julho de 2016, o programa é apresentado por mim, Daniel Sutoriance, médico, o único apresentador do mundo que já teve AVC, acidente vascular cerebral, que é a doença que mais mata no Brasil e no mundo. Estamos no ar, estamos pulando a cerca. Legal. Sempre pulando a cerca, que não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura, é como avisa. Sempre trouxe aqui, em seus quase 14 anos de programa, uma fração importante da população do Brasil. Então, vamos convidar, vem, fica em pé, aqui, a Sônia, simpaticíssima, educadíssima, gostosíssima, tesudíssima, Sônia Sária, vem pular a cerca, pulou, isso aqui pulou. Vamos convidar também a simpaticíssima, a educadíssima, tesudíssima, gostosíssima, Eliane Azevedo, pula a cerca! Pulou! Pulou! Olha só, o programa de hoje é como sempre, é um programa especial. O tema que nós vamos abordar é mulheres na maturidade. Os canais comerciais sempre falam, eles, como um exemplo, aqui eu vivi, eu sofri, eu fiz, não pude fazer, ou fiz também. Então o programa é sempre eu vivi. Sônia, Eliana, fizeram xixi? Xixi? Já, claro. Ah, bom. Claro, é importante muito importante. fazer xixi no começo do programa. Sônia, qual é a tua idade? 66 anos. 66. E, Eliane, qual é a tua idade? 58. Olha só, é tudo garoto. Eu tenho 95, tá bom, é garotinha. Então, olha só, vamos começar perguntando o seguinte. Sônia, onde você nasceu? Niterói. Niterói? É. E Eliane? Também, Niterói. Niterói. Olha só, vamos localizar menor. Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. O programa é visto na internet. Talvez o cara da China não conheça Niterói. Então tem que localizar. Certo. O cara lá na China está vendo o programa pela internet. Niterói, como foi a tua infância aqui em Niterói? Eu acho que foi uma infância normal, como qualquer criança. Brinquei muito no campus de São Bento, estudei no Joaquim Távora. Depois, quando fui para o ginásio, eu fui estudar no Rio, num colégio interno. Normal. Normal? É. E Eliane, como é que foi a tua infância aqui em Niterói? Como é que eu vou te dizer? Um pouquinho conturbada, né? Como? É,
filha assim, depois de muito tempo, né? Meus pais me tiveram, havia uma diferença de mim para minha irmã. Então, quer dizer, foi toda uma dificuldade, né? Mas foi tão difícil assim? Foi difícil assim, porque você conviver numa família em que você é pequenininho, os outros já são adultos, né? Quer dizer, filho de velhos, pessoas mais velhas, é mais complicado, você é muito exigida. Ah, sim. A exigência provavelmente é maior. Maior, Isso. maior. E o seguinte, vocês pulavam a cerca ou era comportado? Ô, Sônia! Pulava a cerca? Ah, brincava, falava besteira como qualquer criança. Acho que pulava assim um pouquinho, né? Pulava um pouquinho? É. Como é que é um pouquinho? Ah, um pouquinho é ser levadinha. Levadinho? Como é que é levadinho? Ah, brincar, participar. Legal. A Sônia tem cara de levadinho. E você, Helena? Levada. Ela é levada? Levadinha, assim, né? Tu tinha que ser, né? Porque senão não saía de casa, vivia trancada, tinha que dizer, ó, vou estudar. Mas eu estudava mesmo, né? Nem tudo era... Mas eu tinha que dizer, ó, vou estudar para sair um pouquinho, poder ver o mundo, senão não dava. Olha só, e você tinha a família grande? Tinha. E você? Pouco, mais ou menos, não era muito não. Muito grande, A não. família grande tinha primos, primas? Não, a família em si, os irmãos, éramos 10. Já era uma família grande, então não precisava nem muito da participação, porque só a gente, entre a gente, já fazia a vida. Mas tinha primo de prima? Não, porque minha mãe foi filha única e meu pai tinha diferença muito grande da minha mãe, era de Recife. Então, da parte da família dele, nós não conhecemos direito. E da minha mãe, ela era sozinha. E você tinha primo e prima, Helena? Tinha. Não muitos, não, mas como eu disse ao senhor, é todo mundo mais velho. Então, eu fiquei aquela pessoa mais à parte, né? Eu gostei do senhor, falou o senhor, oh, que importante. Olha só, então você tinha uma família. Você brincava de médico? Brincava de médico? Olha, Sônia brincava de médico? Não. Não? Não, boneca. Brincadeira normal. Antigamente, as pessoas brincavam de roda, de pique. Mas brincava de médico Não. também. Não, nunca brinquei, não. E você brincava de médico? Não sei, doutor, acho que... E já vi que brincou. Eu não sei não, doutor. Não me lembro, não. Não se lembro, lembra. não lembro, não. Já passou muito tempo. Olha só, eu brinco de médico até hoje. Brincava de médico, é bom. Ela ficou vermelha. Ah, então brincou. Brincou. Então brincou. Então, acho que sim, né? Não sei. Sempre tem uma brincadeira de médico. Deixa eu ver sua garganta. E a mãozinha. Isso. Então, e a adolescência? Da Sônia e da Adeliane? Pode falar à vontade. Eu estudei em colégio interno. Então, minha adolescência, praticamente, eu vivi dentro do colégio interno. Aí, a gente era levado, né? E tudo, ficava de castigo. Aí, o castigo lá era o seguinte, não vinha para casa, final de semana. Quando fazia as coisas, eles eram muito rígidos e tudo. Então, minha adolescência foi dentro de um colégio interno, fazendo as artes. Sabe como é que é? Uma opção de meninas do junto. Tem arte, né? Qual arte? Ah, vamos dizer, tinha lugares que a gente não podia ir. Pomar, não podia, tinha que respeitar, não podia dormir de tarde. Eu, como sempre fui muito dorminhoca, então eu subia escondido e dormia embaixo da cama para ninguém me achar. Mas de vez em quando me achavam. Aí com certeza eu não vinha para casa. Ficava de castigo. Mas o colégio era muito rígido. Era. Antigamente o ensino era rígido, né? Eu lembro que a nota era 7. A nota. Para passar tinha que ter 7. E não tinha muitas provas, parece 4 provas,
2 no primeiro semestre, 2 no segundo, e acabou. E como é que era no colégio interno, é importante, essa relação entre as meninas, de amizade, de afeto? O colégio interno proibia isso? Não, não proibia não, sabe por quê? A preocupação deles de lá era o seguinte, e de todos os pais, era que tivesse uma formação, é tudo. Então, formava-se grupos, né? Grupos pequenos. Então, você tinha simpatia por aquele grupo, você ficava naquele grupo. De modo geral, era a turma da sala. E o teu grupo pulava a cerca? Acho que pulava, brincava, se distraía. Brincava. Tá bom. Essa convivência é importante. E Sônia, e você, hein, na adolescência? Eu, na adolescência, eu não fui para o colégio interno igual a ela, mas eu tinha um colégio interno, que era a minha família, a minha casa. Então, eu tinha que ser a melhor aluna, tinha cobranças desde pequena. Então, era tipo um colégio interno, nem todas as amizades eu podia ter, era tudo muito controlado. Qual tipo de amizade que você poderia ter? Praticamente, se eu não fizesse meus esforços para tentar viver, sair daquele mundo, eu não poderia ter amizade nenhuma, né? Então, vocês falam uma coisa importante. Como é que se sai daquele mundo? O colégio interno e do colégio interno familiar. Eu fiz a minha parte. Eu projetei o meu mundo, eu achava que todo mundo era bom, comecei a viver aquilo que eu achava, a minha verdade. Fala mais disso. Eu vi as pessoas como pessoas boas, eu acreditava que todas as pessoas tinham coisas boas para me dar, não aquele mundo áspero, coisa mais difícil. Então você foi ao mundo. Procurei fazer amizade, procurei cultivar, ver coisas boas nas pessoas que eu não podia ter, né? Procurava, por outros caminhos, ter amizade. Procurava sair fora de casa, estudar, fazer cursos, fazer coisas eu mesma para crescer. E você saiu e foi à faculdade, estudou, trabalhou? Estudei, trabalhei, fiz faculdade. Tudo porque minha mãe não era retrógrada, não. Minha mãe tinha uma cabeça boa nesse sentido. Falou em estudo, podia tudo. Só o estudo? Só o estudo, que era filha de portugueses, né? Então, pessoa muito rígida ali, então tinha que estudar. Meu avô era analfabeto, minha avó não, mas ele tinha que estudar. Então, o nome do estudo... Só que minha mãe não pôde. Minha mãe queria fazer uma faculdade de medicina. Naquela época, quem queria ser médica, mulher, não prestava. Então, quer dizer, nós estamos num mundo tão moderno, mas tem coisas, né, antigas, né? Bem antigas. Então, você estudando podia. O que a tua mãe proibia você fazer, já que era só estudo? O que ela proibia de eu fazer? Ai, doutor, é tanta coisa, tinha tanta uma coisa tão... que hoje em dia é tudo tão diferente, né? Não podia sair, não podia namorar, não podia ir a baile, não podia festinha. Tinha que ser ali, dentro de casa, só estudando ali, indo para o colégio, do colégio para casa, ou ir numa igreja. Assim que era. Então, a pergunta é para você, para a Sônia, pode interromper um outro. Como é que foi o processo de libertação? O colégio interno, do questão familiar pesada, como é que foi o processo de libertação, Sônia? Eu acho assim, quer ver? Eu fui para o colégio interno. Quando saí do colégio interno, evidente que tive que fazer amizades aqui fora. Aí, no fato de fazer amizade aqui fora, minha mãe tinha muita preocupação com a gente por sermos menina e o fato dela já ser separada do meu pai. Preocupação com virgindade, com amizade e tudo. E a gente inventava, mentirinha sadia também. Tem que estudar, tem que
fazer curso e tudo, para passear, ué. Não ficar só limitada à família, pelo fato de ter vários irmãos, mas não bastava, ué, você tinha que ter outras vivências. E o processo de libertação, Eliane, Processo de quê? de libertação, como é que foi? Libertação. Como é que saiu do mundo? Olha, na realidade, para eu sair mesmo para o mundo, eu precisei ficar, depois de muito tempo, doente para poder fazer um tratamento e me libertar de várias coisas. Que até um bom tempo eu ainda não era liberta, não. Liberta na alma, que eu estou dizendo, tá, doutor? E ficou doente? Fiquei doente. Porque aquilo tudo me machucava. Eram verdades que não eram minhas. Então, a doença foi um fator de libertação? Foi um fator de libertação. Eu tive que ir ao fundo do poço para poder depois subir, voltar, me renovar. No final, o mundo era muito cinza para mim. Não tinha cor, não tinha colorido, não tinha vida. E Sônia, e o teu processo de libertação? Teve alguma doença ou foi o outro caminho? Não tive nenhuma doença, não. Eu acho que meu processo de libertação total foi quando eu entrei na universidade. Que eu comecei aqui, nessa faculdade de Direito, fiz 2 anos. Aí me desencantei pelo curso de Direito, aí fui fazer serviço social, aí já fui para o Rio, estudar no Rio de Janeiro. Aí fiquei lá, que a mentalidade era outra no pessoal do Rio e tudo, tinha muitas amizades, passeava, ia a barzinho e tudo, já trabalhava na época. Então, eu acho que a libertação foi essa. Então entrou em outro mundo. Em outro mundo. O mundo da libertação. Fora dos cabrechos, né? Exatamente. Fora do autoritarismo no colégio interno ou da família. Exato. Isso é uma base para hoje a gente falar na mulher na maturidade. Na maturidade é uma grande conquista. Com certeza. Senão fica quase igual ao antigo. Nós estamos falando do novo. Isso. A mulher na maturidade não quer dizer a velhice, fica uma vovozinha numa cadeira de roda. Pelo contrário, a mulher hoje na maturidade é uma grande experiência a ser passada para todo mundo. Esse processo de libertação do antigo, vocês estão falando disso. Isso é importante falar isso numa televisão que tem pessoas vendo e ouvindo. E provavelmente tiveram o mesmo processo de autoritário, né, de prisão. Vamos lá. Então, depois da adolescente, tem o lado adulto, vocês provavelmente entraram no mundo adulto e casaram. Como é que foi isso? E antes disso, você falou, a vida era os preconceitos, a virgindade. Como é que vocês viam isso, preconceito e virgindade em si? Como é que vai romper com isso, de repente, no mundo adulto? É um ritual de passagem da adolescente ao adulto. O adulto tem responsabilidade. Como é que foi isso, Sônia e Eliane? Como é que foi essa passagem para o mundo adulto? Eu acho que tudo que é cobrado fica virando uma tentativa de descoberta para você. Vamos dizer, uma curiosidade. Então, eu acho que tudo foi acontecendo gradativamente na vida. Namorei, tive envolvimento com o namorado,
e tudo. Eu acho o seguinte, que é normal. Eu não vejo o fato de minha família via virgindade, uma coisa muito séria. Como todas as famílias, não era só a minha. Eu acho que quando tem que acontecer as coisas na vida da pessoa, acontece. Surge a paixão, aí, gradativamente, surge a intimidade e pronto. Surge a paixão, a tesão também, né? Tesão também, é. Claro. Então, e Eliane, como é que foi essa Eu não passagem? sei, eu sempre fui muito, apesar de ter cara de tímida, de quietinha, sou meio revoltada. Eu não gosto muito daquilo muito certinho. Então, eu não me casei, eu vivo junto, sou contra certas coisas, para mim. Cada um faz o que quer, né? Mas essa parte de virgindade, eu namorei, tive namorados e eu mesmo botei na minha cabeça. Isso aí é, sabe, é a cabeça deles, a minha é outra. E eu fui vivendo a minha vida, fui tentando, a partir das minhas experiências, crescer. Então, olha só, Crescer. estamos crescendo aqui também. É. Olha só, então, esse processo de crescimento chegou ao namoro, tesão, tal, e muito namorado, tal, e chegou ao casamento. Vocês tiveram filhos. Eu vou perguntar o seguinte, já que você teve filho, aqui, mostra o Leandro, o filho da Sônia, está aqui com a gente, rapidinho. Olha lá, eu, Leandro, isso. Olha só, esse processo que vocês viveram, certamente houve uma diferença entre a educação que vocês receberam para a educação que deram. Como é que foi a educação que você deu para o teu filho? Eu procurei, assim, ser a melhor mãe do mundo, companheira, amiga, sempre tentei entender as coisas, sempre passei a verdade para ele. E até hoje eu cito para ele, vamos dizer, não gosto de mentiras. Numa verdade você ajuda um filho, numa mentira você não ajuda. Você não tem condição de ajudar uma pessoa. Não só ele, como qualquer pessoa, né? Então tem que prevalecer a verdade. Então você está falando que o estilo de educação que você deu foi ao universo do colégio interno. Não, totalmente diferente do colégio interno e da educação que eu tive em casa. Porque eu nunca eduquei com malícia, vamos dizer. Acho tudo normal e procuro até explicar, vamos dizer, entro no nível do adolescente. Porque se você não criar um filho para ser seu amigo, se ele for seu inimigo, Deus me livre, você não tem um filho. Você vai se sentir o quê? A pior das mães. Então, o estilo de educação que você aprendeu no colégio interno, você fez exatamente ao contrário. É o do colégio externo. Exatamente. Uma forma de aprendizagem externo, o mundo. Não, e o mundo atual, vamos dizer, se cria para a liberdade. E eu acho que a pessoa tem que dar liberdade, uma liberdade controlada, né? Onde você está observando tudo. Está por perto e está clarificando para o seu filho, que às vezes, vamos dizer, o jovem não tem a maturidade que você tem. Então, não custa nada você clarificar. E é legal. E Leandro, e você? Como é que foi o estilo de educação da tua filha, né? Ser mãe é muito difícil. Para mim, ser mãe é difícil. Porque você tenta o melhor, mas às vezes você não é muito compreendida, porque o jovem não tem maturidade. Mas eu tento conversar, tento ser, apesar de ter sido mãe com mais idade, né? Eu tento me colocar no lugar dela, ver as coisas na atual realidade, mas é difícil, doutor, é difícil. Mas o estilo que você educou a tua filha certamente foi totalmente diferente do que você viu na tua adolescência. Sim, com certeza. Foi diferente, sim. Até porque
Não dá, né? Não dá para castrar a pessoa, não dá para... Mas se bem que se a gente olhar bem, a gente tem alguns ranços ainda. Por mais que você queira, quando eu vejo, eu me pego ali ainda com... Ai, meu Deus, eu não posso ser assim, que coisa horrível, preconceito, certas coisas, mas ainda fica incutido, sabe, doutor? Mas isso que você falou A agora... virgindade, entendeu? Às vezes a gente fala uma coisa ali, mas no fundo a gente... eu acho aquilo ali, mas ali é complicado também, na realidade, no dia a dia com o seu filho. Então, mas isso que você está falando Ah, é maturidade. Entender isso. o que você viveu, É, perceber isso, isso. ter dentro de você uma autocrítica. Você falou corretamente, o ranço do passado O ranço. está presente. Está presente. Eu Combater isso. combater isso, eu tento. Isso é maturidade. Eu tento. Nada é perfeito, mas a grande revolução que o homem pode fazer é pensar. É. E a maturidade é a fonte maior do pensamento, porque teve Porque a o mundo existência. está aí, está tudo liberdade, não sei o quê, mas você encontra muitas pessoas ainda com ranços. Um ranço, tem muita coisa, muito preconceito. Então é uma coisa para um, é para o outro e não é para mim. Não, tudo bem, é muito natural, muito normal, mas quando chega na minha vez, aquilo não é tão natural assim. Parece que você e a Sônia disseram o seguinte: o que vocês viveram na adolescência, na infância, foi um grande aprendizado. Não é agora, quando você casa e tem filho, fazer diferença só porque é diferente. Não. Pelo contrário, foi um grande aprendizado. Você podia até repetir o modelo igual, mas não repetindo, foi fruto de um grande aprendizado na infância e adolescência. Não é que está o papai, mamãe, nada disso. É difícil. Cada tempo é um tempo. É um Cada tempo. história é uma história. Naquele tempo do pai e da mãe, é um tempo diferente. Eu acho que a maturidade é acompanhar o nosso tempo. Isso aí. Não ficar atrasado, acompanhar. É. Isso que a Sônia falou. Falar claro. Que você falou. Conversar. E até ter ranço do passado, mas conseguir Tentar, entender. tentar se Olha atualizar. só, isso que eu acho que é maturidade. Não é a perfeição. É um entendimento. Entendimento. E como é que vocês se sentem mulheres na maturidade? Aqui não tem pauta, não tem roteiro, nem eu sei o que vai acontecer, né? A gente que faz tudo na hora. Eu acho que na maturidade, nessa fase atual, eu acho que é uma fase boa. Porque você é dona de si, você responde por você e você estabelece como vai ser a sua vida. Não interessa os outros. Não interessa, ué. Não interessa nem os valores dos outros, interessa o que você pensa. No mais, você vai seguindo sua vida, vamos dizer, se calçando, tentando ter saúde e acompanhando a evolução. Eu estou me sentindo com liberdade, coisa que eu nunca tive. Liberdade de expressão, liberdade de poder fazer aquilo que eu quero e mudar os meus conceitos, né, que é importante também. Minha filha é nova, é jovem, e eu tento ver nela, né, as coisas boas que vêm com a juventude, né, com o tempo dela, e tentar me enquadrar também, né, doutor? Você falou liberdade. Liberdade. Nós tivemos uma certa dificuldade em trazer duas pessoas, o sexo feminino, aqui para pulando a cerca, na televisão. E a maioria esmagadora, não posso, eu tenho vergonha, não consigo fazer isso, e vou me expor, tá pulando a cerca, parece sacanagem.
E exatamente vocês duas mostraram maturidade de falar o sentimento aqui na televisão. Por isso que eu acho totalmente importante o depoimento de vocês no Pulando a Cerca. Então, com coragem de expor a dificuldade, o crescimento, a liberdade. E a liberdade de colocar, falar isso na televisão para o público. Eu acho uma coisa importante. Vamos falar sobre a mulher na maturidade. E quais são as grandes conquistas na mulher na maturidade? Sônia e Eliane. Acho que liberdade total. Ninguém manda em ninguém, cada um faz o que quer e bem entende, dentro do padrão normal. Você também não pode fugir da normalidade, porque senão você vai se tornar uma pessoa ridícula, né? Mas dentro do... Vai se levando a vida, o que é importante. Tentando se aculturar sempre, porque a pessoa na maturidade, vamos dizer, falando asneira, vamos dizer, sendo atrasada em todos os sentidos, você passa a ser até desvalorizada perante as pessoas. Então você falou que maturidade tem que ter respeito, educação, ética e falar caro. Falar caro não é brigar. A experiência, isso aí. a experiência da maturidade é uma grande conquista. Certamente, a maturidade é o espaço para o outro que não é tão adulto ouvir. É uma voz importante. E, como a Sônia falou, tem que respeito, educação, entendimento, ética. E crescimento, né? Quero crescer mais ainda. E eu acho que uma maior importância é a postura. Não é dizer, eu sou adulto. Não. A postura que diz. Exatamente. Vamos lá, vamos falar mais. Eu acho que a postura que diz mesmo, que a partir do momento que você não se impõe como pessoa, como adulta, como uma pessoa madura, as pessoas passam a te desvalorizar como ser humano, aonde não é nada assim. A gente tem que enxergar o próximo como está se vendo um ao outro, respeitando. Olha só, a posição que vocês estão colocando de mulher na maturidade e com maturidade causa uma certa dificuldade para as outras mulheres não terem essa maturidade. Vão parecer que vocês são adiantadas, para cima, diferente. Essa postura, isso causa uma certa dificuldade. E está começando a aparecer e tal. Essa postura de falar com essa clareza espanta a maioria das outras mulheres. Isso causa problema para vocês? Falar caro, tanto para homem como para mulher, com amigo, amiga, pessoa que você conhece ou não. Falar caro, essa postura. Isso que é a grande vitória. Mas o novo é sempre o novo. Causa problema. Está faltando, né, para as pessoas da nossa idade, assim, pelas coisas que eu vejo, as pessoas, a análise ajuda muito, né, doutor? Fazer uma análise. Coisa que hoje em dia as pessoas não, as mulheres principalmente, né, os homens também, não vão fazer uma análise, tentar se conhecer, isso é importante. Vou fazer uma terapia. Uma terapia, isso aí, uma terapia, muito importante isso. E aí fica vivendo só o habitual isso. E fica envelhecendo. Envelhecendo, isso aí. E em vez de colocar
por mundo a sua experiência. A sua experiência, exatamente. Não, é velha, vai ficar ali, sabe, naquilo. Não, tem que caminhar. Mas vocês fazem terapia. Ah, sim, faço. Isso é importante. Muito Sônia, importante. qual é o importante que você vê essa terapia, esse encontro? Eu acho o seguinte, eu acho que é um encontro de vivências, né? Cada um passa a sua verdade, todo mundo se respeita, e eu acho que um contribui com o outro, que sempre tem um valor numa pessoa que você adquire, você passa a adquirir. Você acha, poxa, que bacana pensar assim, vamos dizer, vou incorporar a meu modo de pensar. Pois é, então, é uma soma. Isso, é uma soma. O que você está dizendo, Liliana, aquela experiência, a pessoa se coloca velho e vai perdendo aquela experiência, em vez de colocar Isso. para a família, os amigos, o mundo, e dividir isso. Não, ele vai saindo de cena, o velho. Exatamente. Vai saindo de cena. E fica totalmente solitário. Solitário. Não tem nenhum diálogo consigo É próprio. verdade. É. E a terapia é uma forma de construção. Mas é difícil a terapia, né? Porque até você tentar se conhecer é difícil. Então mas- não é fácil. Mas o que é na vida que não é difícil? Tudo é difícil. Já nascer já é uma dificuldade. Eu acho assim, as pessoas têm vergonha, têm medo de enxergar suas verdades. É isso aí. As pessoas têm medo. Que o fato de você enxergar te impõe uma mudança. Isso. E as pessoas, às vezes, estão num estado de acomodação que não quer enxergar dessa forma, quer se acomodar, quer envelhecer no seu cantinho, ali, vamos dizer, esquecendo até que o mundo gira, e gira e vai evoluindo. Para de acompanhar a evolução. Pois é, e é um tempo na maturidade que você tem um maior potencial de conhecimento Isso. de tudo. Tudo. É um tempo de colocar, se colocar para o mundo. Isso é jogado fora. Ah, É imperdível isso. Meu Deus, joga isso fora, essas experiências. pois é, aí se acha a maturidade se torna uma velhice entre aspas. Fica velho. Até o novo não gosta muito de ouvir o velho, não gosta de ouvir o mais velho. E você é chato. Exato, mas se você tiver uma palavra, um discurso inteligente, moderno, ele vai ouvir. Vai ouvir, exatamente. Exatamente. Vai ouvir. É. Agora, uma coisa antiga, ultrapassada, fica chato. Pegar as verdades, né, ali, tum. Pois é. E, olha só, e paradoxalmente, os grandes feitos da ciência, da literatura, da música, foram feitos, a maioria, na maturidade. Então, a maturidade não é velhice. Maturidade é crescimento. Maturidade é pulando a cerca. É isso aí. Pular a cerca por cima, pelo meio, por baixo, porque o outro lado tem a vida, a maturidade. Com certeza. Aqui a gente está falando da maturidade como pulando a cerca, não é velhice. A velhice é um estado biológico, só. A cabeça não. A cabeça tem nesse tempo tem um maior potencial. Um maior potencial, que não é usado, né? Ou pouco usado. Pouco usado, né? É isso aí. Por isso que eu fiz questão de trazer você para a televisão, para dar esse depoimento. Não é o físico que com o tempo fica diferente, mas é a cabeça, a consciência. Isso é importante para ser falado para os filhos. Caro, e quando você tem essa postura,
consegue mudar o mundo à tua volta com a postura. Isso aí. A tua voz é vez, a tua vez é voz. Você fala, tem o que falar. É isso? Isso aí. Olha só, não acabou não, mas o programa tem 45 minutos. É um tempo de futebol. 45 minutos em televisão é um tempo enorme. Olha só, está quase acabando. O Bilda falou, quando tem prazer é tudo rápido. É verdade. Ó, eu acho que vocês desempenharam com uma maior naturalidade. Cada um, vou perguntar para terminar. Maturidade, o que é, Helena? Maturidade. Consciência. Mais. Ai, Consciência, o que mais? consciência, liberdade, força de vontade também de superando as suas dificuldades. É que vão vida. vindo, é vida. Ai, difícil falar. É difícil, mas falou. É isso mesmo. Perdeu a virgindade aqui. Sônia, A maturidade é crescer, é tentar conhecer o novo e passar valores assim, principalmente para o jovem, não de forma de imposição, mas ali, no papo, na conversa e viver, se tentar ser feliz. pois é. Então, olha só, eu acho que Eliane e Sônia perderam a virgindade aqui na maturidade, na televisão. Ficaram com um certo medo, mas perderam. Foi bom perder a virgindade na televisão? Foi. Muito Maturidade. bom. Foi, então. Com maturidade. É com maturidade. Ô Zé, olha só, 45 minutos. No dentista, 15 minutos é quase 6 horas. Num hotel, 1 hora é nada. Passa rapidinho. Aqui, pulando a cerca, quando com maturidade, passa rapidinho. Olha só. Então, vamos encerrar o nosso programa e vamos convidar você depois para outro programa, agora perdeu a virgindade, para avançar nesse tema. Vamos terminar o seguinte, vamos cantar 1, 2, 3, pulando a cerca com você. Vamos lá. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Com maturidade. Com maturidade. Valeu!